Olá, sou Paulo Brasil, sou ortopedista e há mais de uma década eu dedico o meu trabalho a ajudar você a superar suas dores. Bem-vindos a essa sessão educativa sobre lesões ligamentares do tornozelo. O tornozelo é a articulação que conecta a perna no pé. Ele é muito importante para o movimento de flexão e extensão do pé. Quando nós estamos caminhando, a gente usa constantemente o movimento dessa articulação para adaptar o nosso corpo ao terreno e ajudar a flexionar as outras articulações e desenvolver uma marcha mais natural. Essa articulação é uma articulação em forma de gínglimo. Ela tem um movimento principalmente no eixo anterior e posterior que movimenta o pé para cima e para baixo. Mas ela apresenta também alguns movimentos de lateral para medial e algumas discretas rotações do tornozelo. E por isso, ela se torna uma articulação alvo de frequentes lesões, principalmente nos esportes de contato e também no dia a dia, naquelas pessoas que andam em terrenos irregulares, usam calçados de salto. O entorse de tornozelo é uma lesão muito frequente. Para a gente entender sobre o entorse de tornozelo, nós vamos entender um pouco mais da anatomia do tornozelo. O tornozelo é formado pela junção de três ossos: a tíbia, que é o osso da perna, a fíbula, que é o osso que fica na lateral da perna, e o talos, que é o osso que conecta o pé propriamente dito no tornozelo. Essa articulação, ela possui diversos ligamentos, e os ligamentos da região lateral, ou seja, da parte de fora do tornozelo, eles são muito mais frequentemente lesionados quando nós estamos falando de uma torção de tornozelo. A gente tem um ligamento muito forte entre os dois principais ossos da perna, que é a membrana interóssea, que vai conectar um osso no outro, impedindo que eles se separem. A membrana interóssea faz parte da parte alta dos ligamentos do tornozelo. Essa parte alta é composta pelos ligamentos que ligam a perna, o osso da perna, a tíbia, o osso da fíbula do lado, lá embaixo no tornozelo, a membrana interóssea no meio, na parte da frente, o ligamento tibiofibular anterior e inferior, e a parte de trás, o ligamento tibiofibular posterior e inferior. Esses ligamentos são lesionados naquelas lesões chamadas de lesões altas do tornozelo, os high ankle sprains, como que o jogador de futebol americano Patrick Mahomes sofreu recentemente. As lesões ligamentares mais frequentes no tornozelo acontecem na parte baixa do tornozelo. São os entorses de tornozelo que nós comumente vemos em jogos de futebol ou andando pela rua. A região lateral do tornozelo é a região mais suscetível a essas lesões ligamentares. A região lateral do tornozelo é composta por um complexo de ligamentos que vai englobar os ligamentos fíbulo-calcâneo, fíbulo-talar anterior, fíbulo-talar posterior, e são os três ligamentos principais que dão estabilidade para a parte lateral do tornozelo. Desses ligamentos, o ligamento fíbulo-talar anterior é o ligamento mais frágil e o mais frequentemente lesionado nas torções de tornozelo. Na parte de dentro, na parte medial do tornozelo, nós temos um ligamento chamado ligamento deltoide. Ele é dividido em dois folhetos, um folheto superficial e um folheto profundo. O folheto profundo ele é composto do ligamento tibiotalar anterior e posterior profundo, e o folheto superficial é composto pelo tibiotalar anterior e posterior superficial, tibio-navicular e o tibio-calcâneo. O ligamento deltoide ele é frequentemente lesionado naquelas torções que o pé vira para o lado, que a gente chama nos entorses em eversão, que não são a maioria dos entorses. A maioria das torções de tornozelo acontecem em inversão, que é quando o pé fica preso no solo, apontando para baixo, e o corpo da pessoa gira, causando uma torção de rotação externa, que é o que a gente chama de supinação, rotação lateral. E o ligamento mais frequentemente lesionado, o ligamento fíbulo-talar anterior, é o que mais sofre esse tipo de lesão. Quando nós falamos em lesões ligamentares do tornozelo, usamos uma classificação em graus, um grau 1, 2 e 3, que seria mais ou menos como no grau 1, o ligamento se estica e retorna para a posição original, sem haver uma ruptura propriamente dita. Numa lesão grau 2, ele se estica e vão haver rupturas dentro da substância, como se surgissem alguns furos no meio de um tecido que a gente estica com muita força, mas a estrutura macroscópica, olhando a parte de fora do tecido, ele continua intacto. E as rupturas
Grau 3 são aquelas rupturas que rompem propriamente dito, uma parte se afasta da outra, criando um rasgo entre as estruturas. Na grande maioria das vezes, as lesões ligamentares do tornozelo podem ser tratadas de maneira conservadora, ou seja, sem cirurgia. Estatisticamente falando, nós temos uma chance de 80% de evoluir de uma maneira satisfatória, favorável com a cicatrização desses ligamentos e eles voltam a funcionar normalmente. Essa recuperação pode levar até 6 meses. Nos casos das torções agudas, nós temos que agir para evitar que a lesão se agrave. Dependendo da gravidade do quadro, nós vamos instalar uma proteção. Uma proteção que pode ser o uso de um par de muletas para evitar a descarga de peso no membro que está machucado, o uso de uma bota imobilizadora ou uma tala de gesso, que vai impedir movimentos adicionais e causar menos edema, menos inchaço e menos dor na pessoa. E nós costumamos relacionar isso a um protocolo chamado PRICE, um acrônimo em inglês, que é P de proteção, o R de rest, ou seja, descansar, o I de aplicação de gelo, ice, o C, que é o cast, ou a imobilização, cast no inglês, que significa gesso, e o E, que é a elevação, ou seja, para que a gente possa se recuperar de uma lesão do tornozelo, a gente precisa dar repouso para o membro machucado, a gente precisa proteger o membro machucado, precisamos aplicar gelo, elevar e podemos usar uma imobilização, um gesso ou uma bota. Passados os primeiros dias, normalmente esse protocolo ele é aplicado durante 10, 14 dias, dependendo da gravidade do quadro, a gente já começa a indicar sessões de fisioterapia e reabilitação para que a pessoa que sofreu lesão possa se recuperar. Porém, em alguns casos, a pessoa não se recupera. Esse ligamento ele pode cicatrizar de uma maneira alargada, ou seja, ele cicatriza de uma maneira frouxa, e a pessoa evolui com o que a gente chama de instabilidade do tornozelo. A instabilidade do tornozelo significa que aquela pessoa deixou de ter a capacidade de segurar os ossos na posição ideal durante a atividade do dia a dia. Isso pode se traduzir com torções de repetição, sensação de instabilidade, ou seja, a pessoa não tem a confiança no tornozelo, ela pisa e sente que ele vai sair do lugar, ou que ele vai torcer o tornozelo, ou a necessidade que também a pessoa tem de ficar observando por onde ela anda para evitar uma torção nova. Uma apresentação menos comum da instabilidade do tornozelo é a dor, que é o que a gente pode chamar de microinstabilidade. A pessoa não tem a sensação nítida que o tornozelo está saindo do lugar, mas ela tem dor, principalmente na prática de atividades físicas. Nos casos de instabilidade ou lesões crônicas, torções de repetição, é muito pouco provável que a pessoa consiga se recuperar e recuperar a estabilidade do tornozelo sem algum tipo de intervenção ortopédica. Nesses casos, onde a pessoa já esgotou as possibilidades do tratamento não cirúrgico, a gente pode optar pelo tratamento cirúrgico dessas lesões do tornozelo. A maneira mais frequente de reconstruir esses ligamentos do tornozelo é uma técnica chamada de Broston modificada por Gould, onde nós vamos usar uma fita de tecido que segura os tendões na parte anterolateral do tornozelo, que é o retináculo dos extensores. A gente vai pegar essa fita de tecido e vai suturar, vai costurar junto do ligamento antigo rompido para reforçar esse ligamento. Essa técnica é comumente feita de maneira aberta, porém hoje nós conseguimos fazer isso com um tipo de cirurgia minimamente invasiva, a cirurgia artroscópica. Por pequenos orifícios na pele, uma câmera é introduzida dentro do tornozelo da pessoa e com o auxílio de algumas pinças e materiais especiais, nós conseguimos reconstruir esse ligamento auxiliado por artroscopia. A gente vai olhar no monitor e acompanhar o procedimento sendo realizado sem grandes cortes na pele do paciente. Uma outra opção de tratamento para essas reconstruções é o uso de tendões do próprio paciente para reconstrução. Normalmente, essa opção de tratamento com reconstrução usando o enxerto de outro tendão de outra região do próprio paciente é reservada para aqueles casos onde o paciente já teve uma abordagem cirúrgica que falhou. Nesse caso, nós podemos usar tendões da parte interna da coxa e do joelho, chamado de tendões flexores, normalmente utilizando o semitendíneo e o gracilis. Também podemos utilizar os tendões ao redor do tornozelo, usando principalmente o tendão do fibular curto,
que se encontra bem próximo da região das lesões ligamentares anterolaterais do tornozelo. Nas lesões altas do tornozelo, o ligamento lesionado, a chamada sindesmose entre a tímbia e a fíbula, ao contrário das lesões baixas do tornozelo, quase sempre precisa ser operado de maneira aguda, para evitar que esse tornozelo saia da posição e a pessoa possa desenvolver uma degeneração dessa articulação no futuro. As lesões do tornozelo, quando não tratadas ou quando maltratadas, elas podem evoluir com torções de repetição. Essas torções, com o tempo, a cartilagem entre os ossos começa a raspar de maneira anormal, ocorre um desgaste dessa articulação e a pessoa pode evoluir com algum tipo de deformidade, ou seja, o tornozelo pode entortar, o tornozelo pode desgastar a ponto de reduzir a quantidade de movimento, causar dor, deixar a pessoa mancando ou impossibilitar a pessoa de caminhar. As lesões ligamentares de tornozelo, frequentemente, elas são subdiagnosticadas e subestimadas. E por isso, nós temos uma grande porcentagem dessas pessoas com instabilidade crônica com alguma lesão associada. Uma grande vantagem de fazer o procedimento de reconstrução de ligamentos por artroscopia, ou seja, cirurgia por vídeo, é que, com a utilização da artroscopia, o cirurgião consegue avaliar melhor a articulação como um todo, consegue olhar na parte de trás da articulação, de um lado e de outro, e isso facilita a identificação das chamadas lesões associadas, que são frequentes nos casos crônicos de instabilidade do tornozelo. Os casos que seriam lesões de cartilagem, corpos livres, fragmentos de ossos que ficam boiando na articulação e podem dar dor, e entre outras coisas que podem aparecer durante a artroscopia. A grande vantagem de realizar o procedimento por vídeo é que facilita a visualização de toda a articulação sem aumentar o tamanho da incisão. Isso facilita a descoberta e o tratamento de lesões associadas aos casos de instabilidade do tornozelo. As mais frequentes são as lesões da cartilagem do tornozelo, o aparecimento de corpos livres, que costumam ser fragmentos da cartilagem que, de tanto raspar uma na outra, se desprendem do seu leito original e ficam dentro da articulação, causando irritação e dor no paciente. Com a artroscopia, a gente consegue tratar essas situações de maneira concomitante à reconstrução dos ligamentos do tornozelo. Se você gosta do nosso conteúdo e acha que ele é relevante, já se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa de mais saúde. Fique à vontade também para deixar suas dúvidas aqui embaixo. Um grande abraço!